volta com o nosso programa Com Elas, Guirapuama. E nós estamos muito felizes por estarmos aqui de volta com vocês. E hoje com uma convidada super especial, a nossa querida Ohana Roque. Seja muito bem-vinda, estamos muito felizes de te receber. Amém. E eu vou deixar que a Ohana fale, se apresente a vocês. Amém. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. É algo muito importante a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa história. Então, como a pastora já falou, meu nome é Ohana Roque. Eu sou serva do Senhor, eu sou filha da missionária Simone, que já esteve anteriormente nesse programa, né, nesse trabalho. Tenho minha irmã linda que chama Nicole, meu esposo é o Ítalo Roque, meu amado. E agora tenho um novo título que é mãe. Sou mamãe. Essa sou eu. Ah, que bom, Ohana. Eu quero desde já agradecer você por estar aqui conosco. E nós vamos aqui te bombardear de perguntas, né? Porque quem está aí já sentado assistindo já está esperando saber, né, da sua vida, né? Que não é nada assim, que a gente não está aqui querendo saber da sua vida, mas sobre a sua vida. Porque como nós falamos, cada uma de nós temos uma história. Nós não caímos de paraquedas, lembra? A gente está aqui porque o Senhor, Ele escreveu uma história e Ele resolveu nos mandar, né, lá na barriguinha das nossas mães. E Ele escreveu uma linda história, a qual nós estamos caminhando e cada dia nós estamos descobrindo a história que o Senhor escreveu sobre nós. E a Ohana tem uma história e nós vamos aqui cavar a história dela, cutucar bastante, pra gente saber tudinho que ela puder falar pra nós, que com certeza vai edificar a sua vida. Então, Ohana, eu quero saber logo aqui, porque as mulheres que vêm pra cá, né, que são entrevistadas, nós somos todas imigrantes, nós somos brasileiras, né, e viemos para Portugal. E você, como você disse, né, filha da irmã Simone Ramos, e você veio junto com a tua mãe, você veio para Portugal junto com a tua mãe. Então, eu gostaria de saber se você gosta de viver, primeiro, se você veio já, com quantos anos que você veio para cá, e como é para você estar aqui, se você gosta de estar vivendo em Portugal. Como é isso? Bom, eu vim pra cá, como a pastora já falou, com a minha mãe. Ela veio, antes de tudo, enviada por Deus, né? Deus já havia falado que nós viríamos pra cá, mas usou da estratégia do trabalho para ela ser transferida pra cá. Eu vim com 13 anos e foi uma mudança muito gostosa. Posso dizer assim, em toda a minha vida, que ainda era curta, eu nunca tinha me imaginado morando na Europa. Mas foi uma porta que Deus abriu e já são quase 14 anos morando nessa terra maravilhosa. Já tomaram em conta, sabe quantos anos você tem? Hoje eu tenho 27 aninhos, graças a Deus. E eu amo morar em Portimão, né? Sempre morei na mesma cidade, sempre morei em Portimão, nunca tive vontade de mudar. É uma cidade que eu gosto muito, tenho, assim, por mim, eu moraria aqui o resto da minha vida. Eu acho muito gostoso. Mas a gente sabe que nós que servimos a Deus estamos à mercê dele, sim, né? Sim. Se ele desejar nos levar, estamos aí. Portimão é uma cidade muito gostosa, mas a gente está constantemente em mudança, em evolução. Sim. E um servo do Senhor tem que estar sempre disposto a isso. Se Ele quiser que eu esteja aqui, estarei. Se não, amém. Cumprindo o propósito de Deus. Então, 13 anos, né? Significa que você já veio com uma parte dos seus estudos, né? Já realizado no Brasil, né? Sim. E quando você chegou aqui, teve aquela transição, né? Por que a gente está perguntando isso? Porque muitas mães, mulheres que estão lá no Brasil, pessoas que querem vir para Portugal, né, elas têm esses questionamentos, as pessoas questionam sobre isso. Como vai ser a escola lá, né? Como é estudar em Portugal, como é a escola?
Então, quando você chegou aqui, como foi essa transição, o seu caminho nessa carreira escolar? Bom, então, na verdade, quando nós viemos para Portugal, nós não viemos do Brasil. Nós estávamos morando em Cabo Verde e eu vim para cá, fizemos a transferência, né? A minha mãe tinha aqui, a esposa do patrão dela tratou da transferência para mim. Então foi uma coisa assim muito louca, porque quando a gente chegou, nós chegamos aqui no dia 14 de setembro e no dia 16 eu já tinha aula. Então eu não tive nem tempo para descansar, para conhecer nada. Já entrei direto na escola, foi feita ali, é feita a nossa média, né, para saber do país anterior para que ano que a gente vai quando chega aqui. E graças a Deus, com a minha média, eu pude passar direto para o ano seguinte. Eu tinha equivalência suficiente para passar, então eu cheguei aqui... E seria o ano com 13 anos que você tinha, né? Sim, eu fui para o 8º ano de escolaridade. Concluí, então, até o 12º, que é o colegial lá no Brasil, né? Sim. E confesso que no início, na escola, foi um pouco complicado. Um pouco, querendo ser generosa, né? Foi muito complicado. Não pela questão do ensinamento, porque já em Cabo Verde o ensinamento era muito parecido com o daqui. O nível é um pouquinho mais difícil que do Brasil, da escola. Mas foi mais a questão da discriminação. Sofri bastante discriminação por ser brasileira. Nós chegamos aqui em 2007, foi um ano onde infelizmente a nossa cultura não era muito bem vista. Foi um ano que muitas pessoas deturparam completamente aquilo que nós cristãos queríamos fazer, que era trazer a mensagem de Jesus. E infelizmente tive que passar por isso, mas eu posso dizer que o Senhor permitiu que eu vivesse isso para forjar meu caráter, para que eu pudesse depois ajudar outras pessoas também que chegaram depois e falaram, olha, vai uma fase, vai passar. Eu fui muito discriminada, não digo por toda a escola, não por professores, por eles eu sempre fui muito bem acolhida, mas por colegas, falavam mal de mim, coisas que eu não fazia e falavam que eu fazia. Aconteceu o caso da minha mãe ter que ir na escola, chamar a atenção, depois parou, graças a Deus, né? Às vezes os pais têm que dar essa ajudinha. Mas aconteceu também um caso que, falando da escolaridade, me fez muita confusão. Que no Brasil nós temos o colegial, que é a continuação da escola, e depois que a gente escolhe, normalmente, né, aquilo que a gente quer fazer. E o que me travou para eu não continuar a escolaridade depois do secundário foi a questão de a passagem do 9º para o 10º, ter que decidir o que eu queria fazer. Né? Então, um adolescente, um jovem de 14, 15 anos, o que ele sabe do que ele quer fazer para a vida dele? E quando eu cheguei ali, eu me deparei com as pessoas me perguntando, olha, você tem vários cursos para escolher, e ninguém me apresentou, você pode seguir um curso normal e só decidir depois. Não, eles já me apresentaram cursos profissionais, onde eu poderia escolher uma área para me profissionalizar, e eu me vi perdida. Então ali naquele momento eu ainda não sabia o que eu queria, eu não sabia nem quem eu era, ainda estava na fase do conhecimento, né? Só te interrompendo um pouquinho, eu assim, a gente entende, conhecendo a escola, né, assim, né, os meus filhos, por exemplo, começaram, né, aqui o Gabriel veio com 6, começou a escola com 6, e os outros 2 são de cá, né, desde sempre estudando. Você também tem sua mana, que acompanha desde pequeno. Então, para essa transição sua, eu compreendo, porque quem está desde o início, né, desde lá da pré-escola, estudando em Portugal e tal, já chega nessa fase, já está sendo trabalhado a mente, né, e tudo, para decidir para onde vai, né, o que quer. Então você foi pega de surpresa, né, aconteceu com você, houve um choque, né? Sim. Por mais que eu tivesse tido a oportunidade ali de ter 2 anos antes do secundário, só me foi apresentado no último ano, no último período dessas opções, né? Como eu não conhecia. Como você não tinha uma carreira desde o início. Exatamente. Como eu não sabia como funcionavam as coisas aqui, eu fui, como a pastora falou, fui pega de surpresa. E eu queria terminar a minha escolaridade. Então eu peguei um curso,
Pra ser sincera, foi ao calhas. Eu cheguei lá na escola pra fazer minha matrícula e eu falei assim pra moça, eu quero um curso profissional, porque na altura eles eram remunerados. Sim. Só que no ano que eu entrei, deixou de ser. Oh, meu Deus. E eu então falei pra moça, eu não gosto de matemática nem ciências, tira tudo que tem matemática e ciências desses cursos. Ela falou, olha, todos têm matemática, eu vou tirar o que tem ciências. Uhum. Aí ela tirou e falou, eu vou deixar aqui os que têm a matemática mais fácil. Eu falei, tá bom. Aí ela me mostrou e tinha design gráfico e tinha informática. Aí eu pensei, eu falei pra moça, o meu pai mexe com informática. Se no futuro eu quiser trabalhar com ele, coisa que nunca aconteceu, se no futuro eu quiser trabalhar com ele, eu já tenho um trabalho. Sim. Acho que eu vou pra informática. Aí ela falou assim, já vou te avisar que nessa turma só tem homens, então eu vou pro outro. Foi assim que eu escolhi meu curso. E fiz o primeiro ano, gostei. A minha mãe perguntou no fim do primeiro ano se eu estava gostando do curso, se eu queria mudar. Eu falei que não, que eu estava amando. Só que quando eu cheguei no meio do segundo ano, eu tive uma crise. E eu vi que aquilo não era pra mim, eu quis mudar e minha mãe falou, agora você vai continuar. Nem que seja só pra terminar sua escolaridade. E eu tive que ir até o fim. Fiz meus exames nacionais no fim do 12º, passei e terminei. Finalizei essa fase da minha vida. E pronto, minha escolaridade parou por aí, depois segui outros rumos. Mas eu acredito que essa confusão que me fez na escolha de o que eu queria ser me impossibilitou de seguir uma faculdade. Sim. De querer, de ter essa ambição. Porque eu não me encontrei no curso que eu estava. E eu acredito, graças a Deus que minha mãe não deixou eu mudar. Porque eu acredito... Os pais neste momento fazem muita falta. Sim. Faz diferença, na verdade, Muita, falta, muita. faz a diferença, né? Sim, eu acredito que mesmo se ela tivesse permitido que eu mudasse de curso, eu ia continuar mudando de cursos e assim sucessivamente, se eu não me encontrasse nos próximos, isso só ia me atrasar, né? Então, graças a Deus, a minha mãe teve ali firmeza e eu também fui obediente, né? Isso é bom. Então, continuando, né, a nossa conversa, quero saber também de você. Você começou já a falar já sobre isso no início da sua apresentação, né? E depois de você ter essa loucura toda aí na escola, essa vida, né, tumultuada, no meio desse caminho, certamente você se apaixonou, né? Sim. Conheceu alguém que chamou a sua atenção. Isso. E uma coisa um ponto aqui que eu quero abrir em parênteses, você sempre permaneceu na igreja, né? Sim. Sempre permaneceu assim. Então, eu também conheço a Ohana já aqui na cidade, né? Que a gente sempre encontrou na igreja. Sim. E a Ohana foi uma jovem, agora é uma mulher, tá, gente? Foi uma jovem exemplar. E a gente viu que você foi, né, tomando assim uma proporção assim na sua vida espiritual, que você conseguiu manter-se na presença do Senhor, né? Estou perguntando porque nem sempre a gente se vê, a gente mora na mesma cidade, mas a gente não se vê nem sabe, né, da vida uma da outra. Mas você se apaixonou. Eu me apaixonei. Se apaixonou e o seu sonho sempre foi esse de casar logo, ter filhos, como é que é? Sempre foi. Inclusive, esse foi, eu acredito que também dos motivos pelos quais a faculdade nunca foi um dos sonhos principais. Eu sempre via minha mãe dizer que o sonho dela era construir uma família, era ter mamãe, papai, filhinhos. E na vida dela eu vi esse sonho não se realizando enquanto eu fui criança e jovem. Então eu acredito que por ela ter esse sonho, ela também passou isso pra mim. Então meu sonho sempre foi construir uma família, ser mãe, cuidar do meu esposo, ser uma serva de Deus ali, sempre frequente. Exatamente. Uma exímia dona de casa. Né? Eu também tinha esse cuidando ali. A gente vai aprendendo, né? E pronto, como eu já falei anteriormente, cheguei aqui aos 13 anos e eu conheci o meu esposo, acredito, não tenho muita lembrança do início, de quando a gente se conheceu, mas acredito que tenha sido ali no fim do ano de 2007 ou início de 2008. Nós congregamos na mesma igreja
pai do meu esposo era o pastor da igreja. E durante 7 anos nós fomos apenas melhores amigos, né? A nossa amizade foi evoluindo até chegarmos a melhores amigos. E um dia aconteceu de nós sermos pegos de surpresa, e a minha mãe sempre me falava: Hannah, um bom rapaz para você casar seria o Ítalo. Eu sempre vejo ele ajudando a mãe dele, cuidando dos irmãos. Ele vai dar um bom esposo. Seja quem for a pessoa que casar com ele, mas podia ser você, essa esposa. E eu naquela, meu melhor amigo, né? Ai, Deus me livre, aquela coisa que a gente sempre fala dos amigos, né? Ai, não é pra mim. Ele é só meu amigo. Mas certo dia fomos pegos de surpresa e aconteceu da gente olhar um pro outro e ver que realmente era aquilo, né? Éramos nós dois. A pessoa que a gente procurava estava ali. E foi uma coisa assim, tão de Deus, que quando a gente teve esse momento de nos encontrar como homem e mulher, né? Namorados ainda, nós estávamos no nosso tempo de separação com Deus. Eu tinha tirado um período e falado: Senhor, cuida da minha vida espiritual, pois eu não vou saber cuidar dela, eu não vou saber achar a pessoa que o Senhor tem para mim. E ele também tinha tirado esse período na vida dele, de se separar para o Senhor. E eu falava para Deus assim: Senhor, a próxima pessoa, aquele que vier, que eu der um beijo, será meu esposo. Eu não quero uma pessoa que venha só para ser meu namorado. Eu quero que a próxima pessoa que vier na minha vida, que chegar na minha vida sentimental, que seja meu esposo. Não que eu tenha tido namorados, sim, né? Mas eu gostaria que aquele que viesse, que não fosse uma brincadeira. Eu queria algo sério. E eu tinha 19 anos na altura, ele tinha 17. E aconteceu, começamos a namorar. Eu fiquei muito com medo de falar pra minha mãe, porque ela sempre foi muito rígida, né? Como ela me criou sozinha, ela sempre foi muito protetora. E eu fiquei com medo de chegar pra ela e falar que tava gostando agora daquele que era meu melhor amigo. Eu não sabia qual ia ser a reação dela. Eu confesso pra vocês que ela ficou mais feliz que eu. Quando eu contei pra ela que nós queríamos iniciar uma relação, ela dava pulo de alegria na cozinha. Foi uma coisa muito engraçada. Eu não tinha reação. Ele foi falar com o pai dele, que a gente queria iniciar, então, e o pai dele falou: bom, vou tirar aqui um período. E eu até imaginei que eles fossem falar pra gente tirar um período de oração, alguns meses, né? Enfim, como a gente até costuma fazer às vezes. E o pai dele falou: eu vou orar durante 2 dias e esperar Deus falar comigo. Nós esperamos esse tempo e Deus falou então com meu sogro que via uma ponte ligando as nossas casas. Então ali nós vimos a confirmação do nosso relacionamento. Algum tempo antes eu tinha tido um sonho e eu não tinha compreendido muito bem, mas eu sei que no dia que nós fomos apresentados como um casal para a igreja, eu estava com a mesma roupa do sonho. Então para mim foi uma confirmação mesmo, outra confirmação de Deus. E nós namoramos durante 3 anos e 11 meses e nos casamos em setembro de 2017. E eu estava lá, foi lindo, tá, gente? Foi maravilhoso. Amém, que bom. Foi um primeiro, olha, eu fui em poucos casamentos, não fui em muitos casamentos, mas este casamento foi o primeiro casamento que eu chorei. Ai, eu que bom. tinha chorado em casamento, mas foi um casamento que eu chorei. Agora eu choro nos casamentos tudo. Oh, meu Deus. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas a gente abriu a torneirinha. E depois, pronto, a gente sabe quando Deus, né, tá ali, naquele negócio, é diferente. Sim. Então, Hannah, logo depois você já teve filhos, como é que é? Já casaram, né? Pronto. Sim. E já casou, já pensando, já quero casar logo e ter logo filho. Como é que foi? Nós, como nós sempre namoramos com esse intuito de casar, nós fazíamos planos, né? E eu sempre falava pro meu namorado ainda na altura que eu achava que uma boa idade, quando eu me casei, eu tinha 23 e ele tinha 21. Eu falava pra ele: eu acho que é uma boa idade pra eu ser mãe seria quando eu tiver 26, você já vai ter 24, então a gente tinha que contar com a idade dos dois. Eu não podia pensar apenas na minha idade. Eu queria que a gente aproveitasse um pouquinho o nosso casamento. Então nós
combinamos, né? Vamos tentar quando a gente chegar ali perto dessa idade, dos meus 26 anos. E quando estava chegando ali em 2019, lá pro meio do ano, a gente percebeu que estava começando a chegar a data que a gente tinha planejado em 2020. Então nós decidimos que quando chegasse ali em 2020 nós queríamos tentar. E quando foi chegando ao fim de 2019, a gente lembrou, opa, o 2020 já está chegando, né? Acho que eu na altura tomava pílula anticoncepcional para evitar, na época que a gente não queria, mas sempre falava para Deus, Senhor, por mais que eu esteja tomando esse cuidado, se o Senhor quiser, amém, né? Pronto, parei então com esse método contraceptivo e passado 2 meses eu já engravidei. Foi muito rápido, porque na verdade o nosso plano era que eu parasse de tomar a pílula para que meu corpo pudesse ser limpo, Sim. né? Eu parei pensando, daqui a uns 6 meses depois de parar a pílula nós podemos tentar engravidar. Foi muito rápido. Passado 2 meses estávamos grávidos. Ai. Nós fomos pegos de surpresa, que eu realmente não esperava que seria tão rápido. E correu tudo bem? Não durou muito tempo, né? Essa gravidez ela teve uma interrupção precoce, tive um aborto espontâneo com 5 semanas de gestação e nossa, como doeu, né? Como doeu. Nós sempre pensamos que o fato de nós servirmos a Deus e de ter tido um relacionamento abençoado por Deus e um casamento, e ter feito tudo certinho, né? A gente não acha que vai acontecer com a gente, né? A gente sempre pensa que Deus ama tanto a gente, que deixou que aquilo corresse tão bem até ali, que vai continuar, mas as coisas não são bem assim. Sempre falava com o Ítalo que quando nos tornássemos pais, queria que os nossos filhos nos vissem como um exemplo e que nós estivéssemos num momento muito íntimo com Deus, quando eu engravidasse. Que nada pudesse nos afastar de Deus. Que não queríamos ser pais mornos na fé, queríamos estar fervendo. E eu tive então a minha perda no dia 7 de janeiro de 2020. E a minha mãe não estava, ela tinha ido atender uma gestante que estava com umas complicações em Lisboa. E ela, na verdade, ela já tinha sonhado que eu ia perder, mas ela não quis me falar, porque ela não quis que eu me sentisse magoada ou que eu ficasse mexida, né? Ela não quis que eu previsse aquilo. Então, quando eu perdi, eu estava em casa com o meu esposo e naquele momento eu não questionei a Deus. Eu só falei, Senhor, amém. O Senhor sabe todas as coisas. Eu não sei por que isso está acontecendo, o Senhor não precisa me falar por quê, mas eu preciso ser fortalecida. Nós, não sei como funciona em outros países, mas aqui em Portugal nós temos direito a ter uma baixa para fazer o nosso luto, ou se a gente teve alguma complicação após o aborto. E eu fui no médico, o meu útero ele se limpou muito rapidamente, uma gestação de 5 semanas é muito precoce. O que aconteceu? Eles não souberam, não teve um motivo, eles não conseguiram ver. Quando eu fui para o hospital já com as perdas de sangue, ele já não conseguiu ver nada. O médico fez um ultrassom e ele não conseguiu ver mais nada lá dentro. Ele disse, você realmente está com início de aborto, já não tem mais nada para fazer. O beta-CG estava já muito baixinho, né? Eu estava com 5 semanas e ele estava correspondendo os hormônios a 2 semanas. Então foi uma perda muito rápida. Isso foi no domingo que eu fui no hospital. Na terça-feira seguinte foi quando o meu corpo expeliu o feto, o embrião. Ainda estava na fase do embrião. E eu naquele momento, eu nunca chorei igual naquele dia. E meu esposo, coitado. Meu Deus. O meu esposo naquele momento ele não sabia o que fazer. Ele mesmo falou, passado algumas semanas, que nunca me viu chorar daquela forma. Ele não sabia o que fazer e ele não quis chorar porque ele queria estar ali para mim, mas num momento como esse, onde a gente perde um filho, por mais que seja tão precoce, não existe abraço de mãe, não existe esposo, não existe ninguém. Aquele momento é a gente querer se abraçar, né? É um sentimento de eu não sou capaz,
eu não fui capaz de segurar aquilo em mim, né? Foi mesmo... Tirar meu só. Foi mesmo um momento... foi um momento que eu aprendi o quanto eu posso ser forte em Deus. E eu chorei bastante, eu tirei meu momento, eu não deixei de ir à congregação, mas eu mandei mensagem à minha pastora e eu falei, por favor, pede para ninguém me abraçar. Eu vou continuar congregando, eu vou continuar trabalhando, mas pede para as pessoas não se achegarem até mim. E eu não sabia que eu ia ter esse momento, porque eu pensava que muitas pessoas dizem, vamos esperar até os 3 meses para contar que estamos grávidos, mas eu quis falar porque eu falei assim, bom, quem se alegrar comigo, se acontecer alguma coisa, vai chorar comigo. Só que eu percebi que no momento que eu chorei, eu preferi chorar sozinha. Porque é um momento que a gente se encontra tão sensível que qualquer toque faz com que a gente chore. As pessoas não precisam falar nada naquele momento. E muitas vezes eu preferi estar sozinha porque as pessoas não sabem o que falar. Realmente não tem nada que se possa falar. O silêncio é a única coisa, porque a gente vê a compaixão e o amor das pessoas pela gente só no olhar. Eu pedi então que não me abraçassem, a pastora não precisou falar, as pessoas corresponderam, elas viram que eu me retirei, por mais que eu continuasse indo na congregação, por mais que eu cumprimentasse as pessoas, eles perceberam que eu estava reticente ao ponto de querer estar sozinha. E eu ia trabalhar todos os dias após o meu aborto, eu não faltei nenhum dia. Eu fui trabalhar todos os dias e aquele caminho, eu trabalho a 5 minutos de casa, mas aquele caminho parecia meia hora. Eternidade. Nossa, parecia que nunca acabava o caminho de casa até o trabalho. E cada passo que eu dava eu tinha vontade de chorar. Durou muito tempo esse período de luto? Durou o quê? Não durou muito tempo, por Deus. Porque todos os dias, quando eu ia trabalhar, eu falava, Senhor, eu preciso trabalhar, porque se eu ficar em casa vai ser pior. Eu não vou pensar em mais nada, eu preciso manter minha mente trabalhando, pensando em outras coisas. E no caminho eu falava, eu recitava o Salmo 46. Eu falava, Senhor... meu salmo! Eu falava, Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Me renova, me restaura, traz o Teu bálsamo sobre mim. Foi meu salmo na tempestade, também lá no Foi hospital, o meu também. que eu quase morri, né? Ai, e foi o meu salmo lá no hospital durante 23 dias. Como a gente se identifica com a palavra do Senhor, né? Como ela é útil para tantas pessoas diferentes, em tantos níveis diferentes. Sim. E eu posso dizer que após a minha perda, eu passei a ter um momento, a tirar um tempo com Deus todas as noites. Eu falei, tá bom, Senhor, eu vou te buscar mais. E eu, às vezes, trabalhando, eu queria chorar, aí eu tinha que me retirar, as pessoas entendiam, né, me deixavam ter ali o meu tempo. Mas eu comecei a fazer o meu devocional à noite com Deus. Eu tirava um período para louvar, para ler a palavra, para orar. E uma certa noite eu tive um sonho, eu não via ninguém, mas eu ouvia nitidamente a voz do Senhor. E quando a gente conhece, a gente reconhece a voz dele. Não tem como ouvir e não saber quem é. E ele falou comigo e disse, Hannah, eu sei o que você precisa, eu sei o que você quer. E eu vou te dar quando você estiver preparada. Só que você precisa se achegar mais a mim. Então, Deus estava me mostrando que aquele não era o meu momento, que eu não estava preparada para a dimensão da bênção que Ele queria me dar. Eu não estava fervendo na fé, igual eu falava para o meu esposo que queria. Né? Eu estava deixando a minha fé e os meus dons meio guardados, meio adormecidos. Então, foi um trabalhar de Deus na minha vida. E eu não digo que agradeço a Deus pela perda, mas eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele teve. Porque eu acredito que o fato de não ter questionado a Deus, Ele depois veio me trazer a resposta, mesmo eu não tendo perguntado. Ele veio trazendo um bálsamo. Hoje eu já consigo falar desse assunto sem chorar, né? Sem sofrer. Sem sofrer. Por mais que a gente nunca vai esquecer algo que aconteceu, eu levo como uma experiência de intimidade com Deus. Foi ali que Deus quis me mostrar o quão falha eu estava sendo na minha busca com Ele. E eu então falei para o meu esposo, bom,
eu fui ao médico, ela me falou, vamos tentar esperar mais ou menos uns 6 meses para tentar novamente. E eu falei pro meu esposo, olha, não vamos colocar uma data, vamos deixar Acontecer. vamos deixar acontecer, vamos deixar Deus agir na nossa vida, quando vier, amém. Passados 6 meses eu engravidei novamente. Então, não foi algo planejado de novo, né? E Deus foi assim Deus é tão maravilhoso e tão perfeito em tudo que Ele faz, que na minha primeira gestação, eu ainda não tinha feito nenhum teste. Eu tava com aquela dúvida, será que eu tô ou não? E eu tava na igreja e eu falava, Senhor, usa alguém aqui da tua casa, eu não preciso comprar um teste. O Senhor pode ser o meu teste. Me fala se eu tô grávida ou não. Às vezes a gente quer fazer essas provas com Deus, né? A gente gosta. A gente gosta de desafiar a Deus ou a nós mesmos, eu não sei. Mas é uma intimidade que a gente tem com Deus e é bom, né? Isso Sim, é bom, não é mal. a gente exercer essa intimidade. E eu falava pra Deus, Senhor, usa alguém pra falar comigo. Minha filha, você tá grávida. E eu lembro de um culto que eu tinha vindo do trabalho, era uma quinta-feira, e o pastor que estava ministrando, ele virou pra mim, a igreja estava em pé, ele virou pra mim e falou, Deus manda eu te dizer que você carrega no seu ventre um varão. Então naquele momento, eu não tinha feito o teste ainda. E Deus já estava confirmando e já estava me dizendo o sexo. Eu falei, ô Senhor, eu queria fazer a revelação. O Senhor nem me deixou fazer a revelação, eu já venho assim, denunciando quem está chegando, anunciando quem está chegando. E aquele pastor disse que eu carregava no meu ventre um varão e que um grande ministério Deus tinha na vida dele, que era o ministério de João Batista, de anunciar a vinda de Jesus. Uau. E eu falei, Senhor, que responsabilidade. E então eu recebi a bênção. Pronto, mas entretanto eu tive essa perda. Sim. E quando engravidei novamente, eu quis fazer o chá revelação, fui teimosa. E eu sentia desde o início que seria um menino, porque eu acreditava ainda na promessa de Deus. Sim. Mas por algo que alguém tinha me falado, dessas coisas de ver no ultrassom se é menino ou menina, eu comecei a achar que poderia ser menina. Então, quando nós fizemos o chá revelação, que veio o confete azul, aquilo foi Deus pra mim, foi Deus falando comigo. Teimosa. Por que você duvidou ainda? Teimosa. Eu não te falei que seria um menino? É isso mesmo. E ali eu pude ver mais uma vez quão grandioso Deus é. E eu dou graças a Deus pelo meu menino e tenho tentado todos os dias quando ele acorda, eu olho pra ele sorri pra mim instantaneamente. E eu tento ensiná-lo já desde pequeno, falo pra ele, vamos agradecer a Deus pelo nosso dia. E eu olho pra ele fica sorrindo e eu falo, obrigada, Senhor, por mais um dia da minha vida. É bom demais, né? E ele sorri como se ele estivesse correspondendo, como se ele estivesse entendendo. E é isso, eu dou graças a Deus pela oportunidade que ele me teve de passar por essa luta e por ele ter sido tão grandiosamente a minha fortaleza. E foi nele que eu encontrei meu refúgio, foi ele que eu encontrei minha resposta. Glória a Deus. E foi ele que me consolou. E hoje eu percebo que essa perda me fez mais forte. Amém. Eu não imaginava que eu podia ser tão forte em Deus. Eu não imaginava que eu conseguiria superar dessa forma a perda de um filho. Algo que eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo. Mas hoje eu vejo... Ninguém espera, né? Ninguém espera. Uma coisa dessa. Hoje eu vejo que Deus trabalha de formas que a gente não compreende. Na hora. Mas depois ele sempre vem com a resposta. Sempre Deus nos faz entender. Deus sempre nos faz entender aquilo que aconteceu. Nós não entendemos nada na hora. Sim. Nós não entendemos, mas depois sempre a gente vai se encaixando. E quanto mais o tempo vai passando, mais lá à frente, sempre você vai acontecendo algo e você diz, ai, foi por isso que aconteceu. Sempre Deus vai revelando o porquê daquilo. Sim, né? sim. Então, Hannah, a gente está muito feliz por estar aqui ouvindo a sua história de testemunho tão forte, né? Que me emocionou bastante. E eu sei que a gente que é mãe, a gente sente, a gente não quer nunca, a gente sonha com aquilo. Então nós não queremos perder os nossos filhos, não queremos nem aquilo que está ali dentro, para nós já é o filho, né? Sim. Então eu fico feliz por ver a sua força, a sua reação, né, de agindo no meio dessa situação e dando
prosseguimento à sua vida e vencido sozinha, né? Que muitas mulheres passam por este caminho, elas não vencem, elas não saem dali, daquele lugar, sem passar por por uma terapia, porque é algo que mexe mesmo com a cabeça de qualquer mulher, muda tudo, né? Muda tudo. Então, eu quero glorificar a Deus por você ter vencido e Deus ter te presenteado com o Lucas Gabriel, né? Que é lindo, gente. É uma coisinha guti-guti. Ele é mesmo. Nós vamos tentar colocar uma foto do Lucas aí. Vamos, Dani? Vamos tentar. O nosso cameraman vai colocar, gente, uma foto com a permissão da mamãe. Com certeza. Tá? Todos vejam. Ele é lindo, gente. Ele é lindo. Então, Deus é muito bom. E aquilo que Deus dá depois que a gente perde é muito melhor. Né? A segunda casa, a glória da segunda casa é sempre maior do que a primeira. Inclusive, não quero me prolongar muito, mas sempre que eu tenho uma oportunidade de contar meu testemunho, eu gosto muito de recitar o Salmo 126. Eu saí com lágrimas e hoje eu colho com alegria, né? E louvar até aquele hino, Salmo 126 do Ministério Zoe, ele passou a fazer parte do meu testemunho. Não existe meu testemunho sem Salmo 126. Que agora o seu molhozinho, né? Seu molhozinho sai contigo para todo lado. Glória a Deus, Ana. Então, rapidamente aqui, fala para nós o que você espera daqui para frente. Agora você já é mãe, tem sua vida. O que você sonha daqui? Como você espera estar daqui a 5 anos? Vou te dar só 5 anos daqui a 5 anos. Espero que eu consiga, junto com meu esposo, proporcionar uma boa educação ao meu filho. Não digo financeiramente, porque a gente sabe que essas coisas elas são secundárias, né? Por mais que a gente precise, elas são secundárias. Espiritualmente falando, espero que o Senhor me dê graça, me dê sabedoria, a mim e ao meu esposo, que nos ajude a criá-lo com boas bases cristãs. Sim. E daqui a 5 anos, quem sabe um novo bebê, né? Não queremos apenas uma maninha. Sim, não saberemos se será em Portugal, se será em outro lugar. Mas eu peço a Deus que, onde quer que Ele nos envie, que a minha família, que a minha casa possa ser um espelho, que as nossas experiências que possam ajudar outras vidas, que o meu filho possa ser um exemplo. Eu e meu esposo tivemos educações muito rígidas. Sim. E nós gostaríamos de reproduzir essa educação com o meu filho, porque nós vimos resultado em nós. Claro. Né? Isso aí, e como nós cristão, queremos... né? Este mundo está muito complicado, né? Com relação às crianças, né? Sim. Então, quanto mais Cristo nós pudermos colocar nos nossos filhos, melhor, né? Sim. E o que isso que você falou é muito importante, nós vamos fechar aqui, é muito importante isso que você falou sobre a educação rígida dos pais, porque muitos de nós queremos trocar a educação que os pais nos deram, porque o meu pai foi careta, minha mãe, eles ensinou. Não. O que funcionou conosco vai funcionar com os nossos filhos, nós precisamos continuar. Nada de mexer naquilo que deu certo, né? Exatamente. Que deu certo, a gente tem que continuar fazendo. É verdade. Olha, obrigadão por você ter estado conosco. Eu espero que as mulheres tenham colocado lencinho do lado. Eu quase pedi você o lencinho, porque, meu Deus, foi mesmo forte aqui hoje, que Deus nos proporcionou. A sua experiência com certeza vai ajudar mulheres jovens, né? Meninas novas, que a Ohana é jovem, gente. Ela é jovem, é uma jovem mulher casada, né? Então, vai ajudar imenso essas mocinhas aí que estão pensando em casar, que estão querendo constituir família, tá? Então, é isso, Ohana. Obrigadão. Que o Senhor continue abençoando sua vida, a sua casa, seu casamento, tá? Amém. E seu filhinho lindo, em nome de Jesus. Muito obrigada, viu? Obrigada. Se você quiser fazer seus agradecimentos também. Agradeço mais uma vez o convite, agradeço a Deus por tudo que Ele tem sido para mim, tudo que Ele tem feito, pelas bênçãos dEle e pela oportunidade de nesse canal, nesse programa, poder trazer a minha história, como já falei no início, é algo muito importante e eu espero que vidas possam ser edificadas, assim como a pastora já falou, através do meu testemunho. Glória a Deus. Fechando, gente, nós não podemos ir sem a palavra, né? Baseado naquilo que a Ohana
deixou aqui para nós. Eu quero deixar só uma história aqui rápida, não vamos falar da história, nós vamos deixar um versículo aqui em 1 Samuel, no capítulo 2, que fala da história de Ana, né? Que era estéril e teve filhos. Então, no capítulo 2, no versículo 5, ela canta, né? Ela pode cantar, como você cantou o Salmo 126, Ana canta também. A mulher que não podia ter filho, deu à luz 7 filhos. Então, Deus sempre dá em dobro toda vergonha, toda derrota, toda perda. O Senhor transforma em louvor, em cânticos. Que Deus abençoe suas vidas. E até o nosso próximo programa com elas. Deus abençoe todos vocês. Um beijo, pessoal. Fiquem na paz.